Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, incrível Salvador de Deus. Oh, me deixarás noventa e nove só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, ele venceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, incrível Salvador de Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela salvação. Louvamos e agradecemos, amém? Você pode aplaudir o Senhor nesse momento. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu era essa ovelha perdida e o Senhor me resgatou. Aleluia. Ok, hoje a gente vai refletir sobre evidências do caráter no dia a dia. Evidências do caráter. A gente vai conversar um pouco sobre caráter e sobre como conhecer realmente alguém. Eu não sei se vocês já tiveram a triste experiência de se decepcionar com alguém, né? Talvez alguém que você fala assim, poxa, mas achei que a pessoa era desse jeito e a pessoa é daquele jeito. Não são poucas as histórias de mulheres, por exemplo, traídas, mulheres que conviveram por anos com maridos que alimentaram uma vida dupla. Eu sempre acho surpreendente quando eu escuto alguma dessas histórias. A mulher conviveu por anos com um homem e esse homem mantinha uma outra família enquanto mantinha a mesma família, e esse cidadão conseguia equilibrar uma vida dupla, né? E eu fico pensando, como é que alguém consegue por tantos anos enganar um outro? É lógico que tem alguns elementos que cooperam para que isso aconteça. Eu acho que o principal elemento para o engano perdurar por tantos anos, obviamente é o mau caratismo, né? É a falta de caráter, é a falta de integridade, mas também existem outros elementos que é, às vezes, a falta de sabedoria, de prudência, ou até mesmo uma falta de desejo de ver a verdade ou de conhecer a verdade. Não é difícil nos surpreendermos negativamente com pessoas, principalmente no mundo em que nós vivemos. Você já deve ter se surpreendido negativamente com alguém, e se ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. E eu creio que um dos caminhos para conhecermos realmente alguém é quando a gente toma a atenção para observarmos esta pessoa nos seus eventos cotidianos, no seu dia a dia, no seu trabalho e sobretudo nos momentos de crise, como aquela pessoa reage sob pressão, porque a pressão, a crise, ela tem um poder de evidenciar o nosso caráter. As pessoas mostram quem realmente são, ou nos momentos de grande pressão, ou nos momentos de grande poder e de grande autoridade. O trabalho oferece uma demonstração reveladora do nosso caráter. Por exemplo, o emprego, o lugar onde você trabalha ou para quem você trabalha, é uma arena de pressão exigente, né? A gente poderia dizer que o dia a dia no cotidiano do trabalho é um teste exato da eficiência.
Diz Charles Swindoll: você no trabalho consegue perceber se você é organizado, se você é decidido, se sabe tomar decisões difíceis, se pode pensar criativamente, se cumpre os prazos, se mantém o orçamento, se alcança os objetivos, se termina as tarefas que nos são atribuídas. Eu acho muito paradoxal que a gente vive uma geração de pessoas que querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar a própria cama, né? Você fala assim: quero mudar o mundo, eu quero fazer a diferença, eu quero ser isso e aquilo, mas a pessoa não cumpre com os menores prazos possíveis, com os menores objetivos, com as tarefas que lhes são atribuídas. Cumprir as tarefas que nos são atribuídas é uma questão de caráter, é uma questão reveladora do nosso caráter. Fazer aquilo que está às suas mãos fazer é uma questão reveladora de caráter. Cumprir com a sua palavra, cumprir com o seu objetivo. E às vezes as pessoas são enganadas e enganam porque não se atentam a alguns detalhes que estão evidentes sobre quem elas realmente são. A forma como nós produzimos, como agimos, como interagimos no dia a dia com as pessoas, no trabalho, com as nossas posturas, é uma evidência de quem realmente somos. E agora, é importante destacar aqui a nossa convicção na soberania de Deus. Deus é soberano. E se nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele observa todas as coisas, Ele vê todas as coisas, inclusive o que fazemos em secreto. E aquilo que nós fazemos em secreto, e que somente Deus vê, é uma das maiores provas do nosso caráter diante de Deus. É uma das maiores demonstrações da nossa integridade. Integridade é construída no secreto, é vista no secreto. E Deus, que vê todas as coisas e que é soberano, não trabalha conosco a partir de compartimentos. Nós temos a triste tendência de departamentalizar a nossa vida. Você já ouviu alguém que fala assim: eu estou bem na vida profissional, mas eu estou mal na vida sentimental, né? Porque a minha vida emocional está uma coisa, a minha vida profissional está outra coisa, a minha vida física está outra coisa. E as pessoas departamentalizam vida profissional, vida familiar, vida sentimental, vida emocional, como se a gente tivesse várias vidas. Quem tem várias vidas é um kardecista, não é um cristão, né? Você não tem várias vidas, você tem uma vida só. E essa sua única vida sua, ela vai ser expressa em tudo que você é. O seu ser vai expressar, vai se movimentar, vai se relacionar no seu trabalho, na sua família, no seu lazer, nas suas emoções, né? Porque não dá para entender como os seguidores de Cristo podem separar a vida em segmentos, chamando uma coisa de secular, outra de sagrada. Diante de Deus, tudo é esfera sagrada, amém? Sabe o que significa? Que tudo o que você faz é para Deus, é sagrado diante de Deus. Então, a forma como você trabalha, a forma como você se relaciona, as atividades que você cumpre ou que você deixa de cumprir, as pequenas tarefas que você cumpre dentro de casa ou fora de casa, a forma como você trata clientes ou pessoas a quem você presta serviço, e a forma como você lida com os seus supervisores e superiores, tudo isso é esfera sagrada, tudo isso é reino de Deus, tudo isso evidencia quem você é, tudo isso evidencia o seu caráter. Inclusive tem um conceito equivocado de bivocação. Eu faço mentoria com pastores, converso com muitos pastores, e eu já ouvi esse termo algumas vezes, né? Bivocacionado. A ideia de que alguém, ele trabalha, mas ele também vive o ministério. Não existe bivocacionado, existe vocacionado. E a pessoa que é vocacionada, no que ela fizer e onde ela estiver, viverá a vocação dela, porque ela vai, e onde ela vai, a vocação vai junto, né? Nós não somos bivocacionados, você é vocacionado para cumprir a missão, para glorificar a Deus, e no que você fizer, a sua vocação vai ser evidente, independente de onde estiver. Nós não dependemos de um lugar específico para frutificar. Quem é vocacionado frutifica onde está plantado, amém? Onde você estiver, você frutificará para o reino de Deus, para a glória de Deus. E se Deus é soberano, e se seguimos a Ele inteiramente, nós somos o que somos em qualquer departamento da vida. Nós vivemos o nosso chamado com integridade onde estivermos e em todos os momentos. É isso que a palavra de Deus nos afirma em Colossenses capítulo 3, verso 22 a 24.
O apóstolo Paulo escreve assim: escravos ou servos, ou poderíamos contextualizar para os dias atuais, profissionais autônomos, empregados, CLT, obedeçam a tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, o resumo do ensino bíblico é: tudo o que fizerem, façam o quê? Para Deus. Tudo o que... vou lavar a louça como se fosse para Deus. Vou aqui servir, vou atender as pessoas como se fosse para Deus. Vou fazer uma visita para o cliente, vou fazer como se fosse para Deus. E eu aprendi isso, né? Eu já compartilhei algumas vezes isso, que às vezes eu fazia algumas visitas para algumas pessoas, e eu chegava lá e a minha sensação era tão ruim quando eu saía. Às vezes eu pegava o carro e levava o trânsito inteiro para chegar, visitava, e eu saía de lá pesado, porque a minha impressão era que a pessoa só tinha reclamado da vida, tinha reclamado da igreja, tinha reclamado de mim, e eu ia lá com aquela intenção tão boa de abençoar a pessoa, mas eu saía pesado, com tristeza, porque a pessoa não tinha visto com gratidão aquele esforço, atitude de visita. E aí o meu mentor, meu pastor falou assim: Alex, você está visitando as pessoas por elas ou por Deus? Porque a partir do momento que você começar a visitá-las por Deus, você não vai se decepcionar com as pessoas. A partir do momento que a gente começa a fazer para a glória de Deus, a gente começa a perceber que há uma relação de esfera sagrada em tudo que a gente faz, e nem sempre isso está tão claro e tão nítido nas nossas posturas. Por isso eu quero conversar com os irmãos algumas evidências de caráter que são manifestas nas relações cotidianas. A primeira evidência de caráter é uma postura de honestidade, transparência e realismo. Honestidade, transparência e realismo. Eu quero colocar essas três coisas na mesma categoria aqui. Honestidade, transparência e realismo. Por mais autoridade que tenhamos, nós sempre teremos alguém a quem prestar contas. E essa ideia de prestar contas a alguém é o que nos confere transparência, é o que nos confere alguma forma de honestidade. A prestação de contas com honestidade e em verdade nos protege e nos guarda em integridade. Veja só, a maior proteção que você pode ter, o solo mais seguro que você vai ter para pisar, é o solo da integridade. Integridade significa você ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente. Para mim, uma das pessoas que mais evidenciou integridade nas Escrituras foi o personagem que nós estamos estudando já há algum tempo aqui, José, né? A gente vê que José demonstrou integridade enquanto ele era um escravo e também evidenciou integridade enquanto estava como governador do Egito, com muito poder e com muita autoridade. E por que a gente vê integridade na vida de José? Porque ele levava consigo a prática de prestação de contas. Ele prestava contas para aqueles a quem estavam como superiores ou supervisores dele. Ele fazia isso na casa de Potifar, ele fez isso com o faraó, ele fez isso dentro da prisão onde ele estava. Ele sempre reconhecia que haveria alguém, independente da posição em que ele estivesse, a quem ele deveria prestar contas. E isso ele faria e fazia sempre diante de Deus. José, por mais poder que tivesse, recusou-se a ter vantagem, ou a tirar vantagem das situações ou dos seus superiores. Jamais supôs que poderia prosseguir sozinho com seus planos, apesar de toda a sua autoridade e responsabilidade. A gente vê isso em Gênesis capítulo 46, verso 31 a 34. E nós lemos esse diálogo entre José e seus irmãos e a família do seu pai Jacó. José diz assim: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família do meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo as suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. E quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham?
respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Esse alertar de José aqui, José então ele fala: vou falar para Faraó o que vai acontecer. E eu vou dizer a verdade, eu vou dizer que vocês são pastores de gado, eu vou dizer que vocês trabalham com os animais. E por que ele fala isso? Porque havia um preconceito entre os egípcios com relação a pessoas que lidavam com rebanhos, pessoas que eram pastores. Olha só, os egípcios consideravam os pastores como uma classe inferior e como pessoas desprezíveis. Mas José trabalha aqui a construção da prestação de contas e faz questão de falar para o Faraó quem eram os seus irmãos e com que eles trabalhavam. Só que ele fala assim: falem para Faraó que vocês trabalham com rebanhos e com gado. Ele fala assim: sejam realistas diante de Faraó, porque a palavra ou o conceito pastor era algo repugnante para os egípcios. Veja só, escreveu Frank Gobel: os líderes excelentes têm a capacidade de ver as coisas de maneira realista. Eles não são facilmente enganados por outros e nem se auto-enganam. Arthur Maslow, sobre esse mesmo conceito de realismo e transparência, ele escreve que uma das superioridades mais surpreendentes das pessoas que se atualizam é a sua perceptividade excepcional. Os indivíduos estudados enxergam a natureza humana como ela é e não como prefeririam que fosse. Olha que importante lição que nós vemos na atitude, na integridade, no caráter de José: enxergar os fatos e a vida como ela é e não como eu gostaria que fosse. E isso me faz falar a verdade como ela é e não dourar a pílula e não amenizar a verdade e não pintar uma outra verdade, por mais que isso seja benéfico para você. Na prática, isso é a característica de honestidade que também nos dá condições de detectarmos no outro o que é dissimulado. A gente sempre costuma ver o outro pelas próprias lentes. A gente sempre costuma medir o outro pela própria régua. Se a pessoa é honesta, ela parte do pressuposto de que os outros serão honestos. Se a pessoa é dissimulada, ela vai desconfiar dos outros a todo momento. A capacidade de enxergarmos com realismo a natureza dos outros e a verdade como ela é também pode nos proteger de alguma forma de percebermos quando os outros estão sendo desonestos nas suas atitudes e posturas. Isso identifica o que precisa ser mudado, isso nos mostra o que precisa ser diferente em nós mesmos, na família e nas outras pessoas. Há famílias que sempre estão negando a própria situação. Há famílias que sempre vivem uma ilusão da realidade, estão sempre projetando uma realidade falsa, tanto sobre si mesmas, sobre os próprios indivíduos e sobre a realidade de quem são. Há famílias que vivem como se estivessem num outro patamar financeiro, enquanto eles não conseguem pagar as contas mais básicas e essenciais. Há famílias que se endividam em nome das suas projeções falsas de imagem. Há famílias que arrastam para si problemas emocionais, porque sempre querem pintar a imagem de uma família perfeita para os outros, mas não conseguem perceber as mazelas, as dificuldades, as lutas, os conflitos e os traumas interiores que precisam ser tratados nas relações entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre filhos e pais, e etc. Enquanto nós não enxergarmos com honestidade e realismo a própria natureza da nossa realidade, nós iremos postergar problemas e nós iremos agir com uma hipocrisia, ainda que inconsciente. O hipócrita inconsciente é o pior tipo de hipócrita. É aquele que é hipócrita sem perceber que o é, né? A pessoa acredita piamente que está tudo bem, mas ela não percebe que ela está demonstrando uma imagem falsa sobre si mesma. Há pessoas que acreditam que são perfeitas, que não erraram nos seus processos de criação de filhos, ou que não erram no seu processo de relacionamento no casamento. E elas falam assim: mas eu fiz tudo, mas eu faço tudo certo, eu fiz tudo perfeito, eu fiz tudo certo. E os filhos gritando por afetividade, o marido gritando por companheirismo,
por afetividade, por estar junto, mas a pessoa fala assim, mas eu faço tudo certo. Se você faz tudo certo, então, o que está acontecendo? Por que existe, então, tanta demanda de atenção? Por que existe tanta demanda de afeto? Por que existe tantas falhas nesse processo? Por que há uma crise, então, óbvia que só você não enxerga? A questão do realismo é, vamos ver qual é a realidade dos fatos, ainda que isso não seja tão benéfico para mim, nem para a minha autoimagem, nem para a imagem que eu estou projetando para os outros. Agir com honestidade, com transparência, é a capacidade para ver a verdade, em vez de agir com base no que eu desejaria que fosse verdadeiro. Tem pessoas que agem com base no que elas desejam que fosse verdadeiro, mas não com base na verdade. Isso me leva então à segunda postura de integridade no dia a dia, que é a postura de lealdade, submissão e responsabilidade. Uma das perguntas que eu mais ouço em atendimentos pastorais é o seguinte: eu devo me submeter a alguém que não é espiritual? Normalmente mulheres fazem essas perguntas. Pastor, está escrito na Bíblia que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Mas como é que eu vou me submeter? Devo me submeter a um marido que é omisso, que é irresponsável, que é carnal? Então imagina que você está lá no gabinete pastoral e uma mulher faz isso. Pastor, eu devo me submeter a um marido irresponsável, omisso e carnal? E tem muitos, hein? Tem bastante. Na verdade, eu sinto muito pelas mulheres nos dias atuais, né? Porque a gente caminha para uma geração cada vez pior de homens cada vez mais irresponsáveis, cada vez menos proativos, né? E aí você tem esse dilema hoje com as jovens mulheres ainda mais independentes, ainda mais autossuficientes, muito mais do que era 30 anos atrás. Como lidar com esse dilema? A verdade, e essa é uma verdade profunda, é que espiritualidade e maturidade, ela pode ser evidenciada por uma postura de submissão. Porque a nossa submissão a alguém incompetente, a sua submissão a alguém cujas fraquezas você conhece muito bem, não é somente um teste de lealdade, mas é uma prova de maturidade. Porque só se submete quem é maduro o suficiente para se submeter. Submissão não é uma prova de fraqueza ou de inferioridade, submissão é uma prova de maturidade. Para Cristo, maior é quem? É o que manda. Maior é o que tem autoridade, é isso que Jesus falou? Maior é quem serve. E Jesus mesmo dá esse próprio exemplo. Porque Jesus tendo toda a autoridade, e Jesus sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se submete. E só se submete quem está realmente seguro da sua posição em Deus. Porque só se submete quem não teme o servir. A única legitimação ou justificativa para a insubmissão é quando essa submissão te levar a pecar contra Deus. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Jesus mesmo deu um exemplo de humilhação, abnegação, humildade e serviço e submissão. Jesus mesmo lavou os pés daquele que iria traí-lo. Jesus mesmo lavou os pés daqueles a quem ele tinha feito os pés. O Criador lava os pés da criatura. Como é que foi para Jesus, Rei dos Reis, ter que se submeter aos seus pais terrenos, José e Maria? Senhor dos Senhores. Como é que foi para Jesus se submeter? Ele só fez isso porque tinha plena convicção de quem era. E que a sua submissão não o inferiorizaria, mas demonstraria sua grandeza. No texto de Gênesis, José evidencia total submissão a Faraó, mas é interessante que os irmãos de José não obedecem a José. Olha que interessante. Aqui nós temos um outro caso. Como agir com insubmissos? Então a primeira questão é como você se submete a alguém. A segunda questão é como que você vai lidar com alguém que não se submete ao que você fala, mesmo que você saiba que você tem mais autoridade, mais consciência
e mais experiência que aquela pessoa. Você vai lidar com isso muitas vezes. E você vai agir como insubmisso? Da mesma forma, com segurança, com equilíbrio, com maturidade. Como é que José agiu quando seus irmãos deliberadamente desobedecem o que ele pediu para fazer? Sabe o que acontece? Em Gênesis capítulo 47, verso 3, quando o faraó começa a conversar com os irmãos de José, perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? E eles lhe responderam: teus servos são pastores. Disseram exatamente o que José falou: não fala que vocês são pastores. Você consegue imaginar a situação? Você já lidou com alguém assim? Os irmãos estão chocados até agora com a questão da submissão, né? Não tá difícil engolir, né? Presta atenção aqui, meus irmãos. Já lidou com alguém assim? Você fala assim: não faz isso, vai dar ruim, não vai por esse caminho. O que a pessoa faz? Vai exatamente. Como é que você lidou nessa situação? O que você fez nessa hora? O que fazer nessa hora? Tem um chilique, né? Pegar o chinelo e lançar. Não. O que José fez? Sabe o que José fez? José não fez nada. José ficou lá, de braços cruzados, só observando. José pensou assim: tá bom, é esse o caminho que vocês querem seguir? Então segue. Olha, eu falei que era para fazer isso. Falei que era para agir assim, falei que era para lidar assim. Vocês deliberadamente querem fazer assim? Tá bom. Porque José sabia que a grandeza dele não seria medida no quanto o outro obedecesse. José estava seguindo um princípio importante para nós. José era um líder forte, eficiente e capaz, mas era igualmente flexível o bastante para dar aos seus seguidores responsabilidade e escolha. Sabe o que isso significa? Que a maior lição da vida para alguém submisso são as próprias consequências. As pessoas precisam ser responsáveis pelas próprias escolhas. Você não pode escolher por elas. E você não pode livrá-las das consequências das próprias escolhas. Porque há coisas que só aprendemos quando nós pagamos o preço por isso, pessoalmente. E talvez uma das grandes falhas das atuais gerações é porque foram muito livres das consequências. Porque sempre tinha alguém que passava a mão. Falava assim: não, está tudo bem, tadinho. Imaginem Jesus, o rei dos reis, se submetendo, as pessoas deliberadamente desobedecendo a Jesus, e quando pessoas sobre a nossa liderança não nos ouvem deliberadamente, o que nós temos que fazer então? Nós temos que lhes conceder o aprendizado a partir das responsabilidades pelas próprias consequências das más escolhas. Eu acredito nesse grande desafio de ensino a partir das consequências. Dá muito mais trabalho. Eu tenho tentado ensinar a minha filha assim, né? Tão pequenininha, tadinha. E eu falo para ela: filha, isso se chama consequências. E ela fala assim: entendi, papai, consequências. Eu falei: você é responsável pelas suas escolhas. A gente vai no parquinho, aí coloca ela na cadeirinha, aí quer tirar o sapato, mas ela não tira só o tênis, ela tira o tênis e a meia, e dá maior trabalho colocar meia e tênis numa criança. Falo: filha, não tira o tênis e a meia. Mas ela vai e arranca o tênis e a meia. Aí quando chega no parquinho eu falo: filha, você escolheu tirar o tênis e a meia, agora você vai ter que colocar o tênis e a meia. Vai demorar mais para brincar. Isso se chama consequência. Óbvio que a gente não vai permitir ela tomar atitudes que venham feri-la, né? Mas naquilo que é possível, a ideia é: vamos cumprir o combinado. Se não cumprir o combinado, vai ter as consequências. Quer tirar todos os brinquedos da caixa? Então depois você vai guardar os brinquedos na caixa. Não quero, então tem que guardar. Papai te ajuda a guardar, mas você tirou, você guarda. Evidencie maturidade espiritual pela submissão prática ou pela concessão de liberdade com responsabilidades.
E eu quero trabalhar então uma terceira postura que mostra a nossa honestidade, que é a atitude de integridade que fortalece a segurança. Eu creio que um dos maiores benefícios da integridade é estar seguro. Mesmo em posição superior, José tratou aquele povo faminto do Egito e de todas as nações com compaixão, com humanidade e com integridade. Diz Oswald Sanders que nem todo homem pode carregar uma xícara cheia. A súbita elevação muitas vezes leva ao orgulho e à queda. O teste mais exigente de todos para sobreviver é o teste da prosperidade. A ideia que Oswald Sanders estava dizendo é um pouco da ideia de Plutarco, filósofo do primeiro século. Nenhum animal é mais selvagem do que o homem poderoso. Ou, ficou mais conhecido pela frase de Maquiavel: dê poder a um homem e você descobrirá quem ele realmente é. É o conceito aqui de que você mostra muito da sua realidade, da sua natureza, quando você está em posição de verdadeira autoridade e de verdadeiro poder. E essa aqui é a nossa terceira postura, uma postura de integridade, que por causa disso nos traz plena segurança. Nós vemos em Gênesis capítulo 47, do verso 18 ao 26, qual que foi a postura de José, quando chegou no auge da crise, no auge da fome, no auge da crise financeira do Egito e das nações. Porque diz o texto bíblico que os egípcios venderam, pagaram tudo que tinham para comprar alimentos, no momento dos 7 anos de fome, né? E depois que eles deram todos os dinheiros que tinham para comprar alimentos, eles foram e venderam os seus gados, venderam os seus pertences, venderam os seus animais para conseguir alimentos. Mas aí acabou tudo, o alimento de novo, e eles voltaram para Faraó e falaram assim: a gente não tem mais nada, só nos resta o próprio corpo. E eles disseram assim: toma-nos como escravos. Veja que era a oportunidade perfeita para José fazer uso do seu poder e da sua autoridade e começar a acumular para si algum dinheiro, algumas riquezas, porque nem Faraó o questionaria. Porque se o Egito tinha suprimentos, era tudo por causa de José, que tinha tido inteligência e sabedoria na gestão. Ninguém desconfiaria de José. José tinha todo o poder, toda a autoridade para fazer o que quisesse, inclusive para desviar recursos naquela situação e para se aproveitar das pessoas naquela situação. Mas o que José faz? Ele propõe o seguinte: olha, eu vou dar cereal para vocês, vocês vão trabalhar, a terra, vocês vão vender a terra para Faraó, eu vou dar tudo para Faraó, mas 1/5 de tudo que vocês produzirem, vocês devolvam para Faraó e o resto fica para vocês. Vocês vão se manter, vocês vão criar seus filhos, vocês vão ter alimentos, vocês vão ter dignidade. José não explora, José não se aproveita, José não vê a oportunidade e fala assim: vou me beneficiar disso. José, mais uma vez, ele age com integridade e não assumiu vantagens pessoais diante das oportunidades. Essa integridade levada para as nossas vidas no dia a dia é o que nos impede, por exemplo, de colar ou de copiar um trabalho acadêmico, né? Isso é tão comum. As pessoas, elas copiam mesmo de uma forma descarada. Elas nem acham que é errado. Ainda mais com a questão da aula online, né? Nem mais considera, nem mais pesa na consciência a ideia de que você copiar o trabalho do outro que está postado na internet é errado. É tirar vantagem de algo que você não fez. Ah, mas ninguém vai falar nada, ninguém vai olhar, o professor não vai saber, a escola não vai saber, ninguém vai condenar, ainda assim continua sendo desonesto diante de Deus. A integridade é o que nos faz escrever apenas os números verdadeiros nos relatórios. Você que presta contas de relatório, de despesa, ou nas avaliações de resultados pessoais, né? Tem empresa que faz avaliação 360, né? A integridade mantém pura e reta a sua vida, sem se importar com os benefícios e regalias pessoais. Na prática, a integridade torna a sua vida mais difícil, não torna o caminho mais fácil. Diz Charles Swindoll que, acima de tudo, integridade é o que você é quando não há ninguém por perto para verificar. Ela é mais bem demonstrada quando ninguém está observando. Warren Wiersbe, sobre integridade, escreve que o indivíduo íntegro não é dividido,
e nem simplesmente finge. As pessoas íntegras não têm nada a esconder e nada que temer. A vida delas são livros abertos, elas são completas. Veja que a integridade te faz ter um livro aberto. E aqui está um dos maiores benefícios dela: segurança. Quem é íntegro não tem nada a temer. Amém? Sabe aquele desespero com que o outro veja o seu celular? Tem gente que fica desesperada, né? Descobrir a senha do celular, desbloquear o celular alheio. Você pode até não ter nada a temer, mas quem tem algo a temer fica desesperado. Vai ver as minhas mensagens, vai ver as minhas fotos, vai ver os sites que eu entro, vai ver o que eu procuro, vai ver o que eu pesquiso, vai ver o que eu falo. Integridade é quando você é quando ninguém está vendo, é o que você é quando ninguém está vendo. Integridade é não ter nada a temer. É por isso que o maior benefício da verdadeira integridade diante de Deus é segurança. O indivíduo seguro que anda em integridade não teme, e não teme as acusações, não teme as críticas, não teme as calúnias, não teme as difamações. Jerry Wright, ele escreve no livro Honestidade, Moralidade e Consciência a seguinte história: um vendedor bateu na porta de uma casa evidentemente pobre. A dona da casa disse ao filho que avisasse ao vendedor que não poderia atendê-lo porque estava na banheira. O menininho foi até a porta e disse para o vendedor: olha, nós não temos banheira, mas a minha mãe me mandou dizer que está nela. A falta de integridade nos coloca nessas situações. Por isso que eu afirmo: integridade nos protege, principalmente quando você enfrentar oposições, principalmente quando alguém se levantar contra você com calúnias, principalmente nos momentos em que nós nos sentimos perseguidos ou diante de inimigos. Lendo os textos bíblicos de Atos nessa semana, eu estava lendo Atos 24, aprendi muito com o apóstolo Paulo. Em Atos 24, do verso 1 a 21, a gente vê como é que Paulo se posiciona diante dos acusadores. Ele estava lá num julgamento, e o julgamento estava diante do sumo sacerdote Ananias, e também ele tinha contratado um advogado chamado Tértulo. Ananias e Tértulo, advogado, estavam lá preparados, fizeram lá cláusulas e cláusulas preparadas para acusações contra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diante das maiores autoridades romanas para ser julgado. E como é que Paulo se posiciona naquela circunstância? Eu fiquei me lembrando tantas situações. Talvez você vai estar diante de uma situação em que você será julgado, em que você será acusado por outras pessoas e você vai precisar se defender. Situações em que os outros vão projetar as próprias falhas contra você. Situação em que os outros vão te acusar falsamente de coisas que você não fez. Como é que você vai lidar nessas situações? O indivíduo que anda em integridade vai andar seguro, diz Provérbios. Paulo fez o seguinte: se firmou na verdade, nos fatos e na própria consciência convicta. Nada é mais poderoso do que uma consciência limpa. Nada é mais poderoso do que uma consciência tranquila de que você está fazendo a vontade de Deus, de que você está diante de Deus. Eu quero trabalhar aqui rapidamente com os irmãos 5 breves lições de Paulo sobre como agir diante de falsas acusações. A primeira delas é perceber que naquele momento em que Paulo estava sendo acusado, Atos 24, verso 11 e 13 nos mostram que Paulo recusou-se a ser pego na emoção das acusações. Eu chamo isso de não emocionalizar. Quando você se emocionaliza, você perde. Sabe o que é isso? É você permitir com que aquela acusação encontre espaço nas suas emoções. Aí você perde, você treme, você fica nervoso, você fica irritado. Emocionalizar-se é talvez a coisa mais difícil, mas é o primeiro passo para você se manter seguro. Não se emocionalize. Segundo, Paulo se deteve aos fatos. O que Paulo fez? Ele fala datas, se deteve a eventos e negou as acusações. Naquele momento, você vai ler depois Atos 24, Paulo apenas afirmou a data, o que ele fez, aonde esteve e com quem esteve. Ele se deteve a
fatos, não há sentimentos. No momento de acusação, se você é uma pessoa íntegra, se detém aos fatos, não ao sentimento, não às inferências, não aos julgamentos. Terceiro, Paulo não hesitou em falar a verdade sobre as suas convicções diante de uma consciência limpa. Atos 24, 14 e 16, naquele momento Paulo falou assim: eu tive um encontro com Jesus Cristo ressurreto e estou pregando sobre este Jesus. Ele não negou a própria consciência, ele falou de acordo com as suas convicções. Quarto, Paulo identificou a fonte original das críticas. Esse talvez seja um dos caminhos mais difíceis, porque ele conseguiu perceber lá em Atos 24, 17 a 19, quem eram realmente as pessoas que estavam presentes quando os fatos aconteceram. E ele falou: olha, nenhum dos que estão me acusando estavam lá quando esses fatos aconteceram. Por isso ele percebeu que as críticas não vinham dos fatos, mas vinham de sentimentos escusos dos próprios acusadores. Se eu não consigo perceber isso em maturidade espiritual e emocional e em integridade, eu vou cair na ladainha dos outros, dos acusadores, eu vou me emocionalizar. Mas você pode então identificar de onde vem a fonte das críticas. Não, peraí, as pessoas que estavam comigo nem estão aqui falando comigo agora, as pessoas que estavam diante do fato nem estão aqui, eles estão me acusando por inveja, eles estão me acusando por ciúmes, eles estão me acusando por outras coisas que não tem nada a ver com os fatos. E quinto, Paulo preservou em sua missão e perseverou diante das falsas acusações. A ideia é o seguinte: quem está em integridade consegue perseverar, amém? Persevera, porque ele está em terreno seguro, porque ele está limpo na sua consciência, porque ele tem convicções, ele vai manter, porque nada pode ir contra as suas convicções e a sua própria consciência, e isso nos dá perseverança, e a perseverança colhe os seus frutos. A perseverança diante de uma convicção, de uma consciência, vai ter frutos lindos a serem colhidos. A honestidade, a consciência limpa e a integridade nos protegem. Sempre que se vir acusado falsamente, siga em frente. Encontre a verdade e repouse na verdade. Amém? Esteja tranquilo na verdade. Por isso, como conhecer realmente alguém? E como você pode se conhecer? Então eu quero lembrar aos irmãos algumas evidências de caráter. Primeiro, honestidade e transparência sobre a própria realidade e as circunstâncias. Não finja uma realidade inexistente paralela. Segundo, maturidade espiritual pela submissão prática ou pela concessão de liberdade com responsabilidades. Terceiro, segurança emocional por uma integridade oriunda de uma consciência limpa, convicta na verdade. Amém? Nós vamos orar e continuar a refletir sobre esses valores nos PGMs. Pastor, eu quero entender melhor sobre isso. Quero viver mais isso, eu quero aplicar isso na minha vida. Vá no pequeno grupo multiplicador. Nessa terça-feira, à noite, online ou presencial, temos 9 grupos, você vai poder conversar um pouco sobre essas verdades, aplicá-las na sua vida, ver como outros estão aplicando, e como isso realmente pode ser transformador no seu viver. Eu queria orar com vocês diante da seguinte reflexão e oração. Eu queria que vocês orassem comigo e pensassem: como é que você lida diante das acusações e críticas? Quando alguém está te criticando, quando alguém está te acusando, qual é a sua postura? Qual tem sido a sua postura? Como você entende que deve agir? Qual é a sua reação, ou quais já foram as suas reações diante de pessoas insubmissas? Ou pessoas que teimam em não ouvir os seus conselhos? O que isso está gerando em você? Queria que você orasse também sobre a seguinte reflexão, e nesse momento, como é que você enxerga a submissão a pessoas incompetentes ou imaturas? Isso está mostrando sobre os outros ou sobre você? A sua insubmissão
está revelando mais o outro ou do seu próprio coração? A verdade é que, biblicamente, a sua submissão ou insubmissão não mostram sobre o outro, mostram sobre quem você é. Mostram qual é a sua real maturidade diante de Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui em oração, te agradecendo pela tua palavra. E nós te suplicamos para que o Senhor, pelo agir do teu Espírito Santo, continue a ecoar nos nossos corações a tua vontade, a tua verdade, o teu querer, e a transformar o nosso caráter segundo o teu caráter, Jesus. Nos leva, Deus, ao crescimento segundo o Senhor Jesus. E Pai, nós queremos repousar nas nossas convicções diante de uma consciência limpa perante o Senhor. Mas, ó Deus, se há algo em nós que nos acusa, se há alguma atitude, ó Deus, ou pensamento oculto ou feito em secreto, Pai, que diante do Senhor, que tudo vê, tudo pode, tudo sabe, hoje ainda nos gera um peso do pecado, nós queremos te clamar perdão, Senhor. Perdoa-nos, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos pelo sangue de Jesus do Cordeiro. Faz-nos puros, faz-nos alvos, faz-nos transparentes, ó Deus, porque o Senhor perdoa todos os pecados. E nos dá, ó Deus, essa nova oportunidade de construirmos um caráter em integridade, com segurança, na Tua verdade para a Tua glória. Pai, nós suplicamos e oramos, em nome de Jesus Cristo e agora Deus. Amém, Pai. Diga amém se você crê e concorda com essa oração. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor
e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.